Sejam bem-vindos ao canal Falando Sobre. Hoje vamos falar sobre contenção física de cães e gatos, tá certo? E aí a contenção mecânica, né, ela tem como finalidade principal restringir quanto possível a atividade física do animal, né, na tentativa também de tentar avaliar o paciente, né, na execução, e também a execução de outros procedimentos como curativo, administração de medicamentos, vacinas, entre outros, tá certo? Alguns proprietários, principalmente os de pequenos animais, cães e gatos, certo? Esse momento sempre é um momento muito delicado, né? O momento da contenção, tá bom? Um momento delicado também para o veterinário, né? Tá certo? Já que existe uma certa relutância por parte dos donos, né? No momento da imobilização do animal, no momento do exame. No entanto, por mais dócil, meigo e inofensivo que seja o animal, tá certo? Por mais que ele pareça ser paciente, né? Que ele, uma simples palpação, por exemplo, né? Determinada estrutura, ela pode estar infeccionada, pode ter um certo aumento, uma certa sensibilidade, né? E se você estiver lá manipulando, fazendo a palpação, né? O animal pode morder ou te arranhar, né? Por isso, né, a gente médico veterinário não deve manipular o animal, mesmo que seja para a execução de procedimentos simples, né, a não ser que ele esteja contido adequadamente, né. O que resultará numa maior segurança, tanto para o médico veterinário, como para o auxiliar e até para o próprio animal. E muitas vezes ele pode até se machucar, entendeu? Então, tudo isso vai propiciar que o exame seja mais satisfatório e tranquilo. Quais são os principais objetivos da contenção dos animais domésticos, né? É proteger o médico, o examinador, o auxiliar e o animal, evitar fugas ou acidentes com fraturas, facilitar o exame físico, tá certo? E permitir procedimentos diversos, como medicação, curativo, dentre outros. Então, com recomendações gerais para a contenção física: evitar movimentos bruscos ou precipitados, né? Pode assustar o animal. Então, a gente tem que ser tranquilo, firme, confiante. Tentar também ganhar a confiança do paciente, conversar, chamar pelo nome, acariciar, brincar, oferecer guloseimas, certo? Alimentos apetitosos, né? A contenção padrão mais simples, para cada exceto com cão, por exemplo, né, é a mordaça, né? Quando necessário, o médico pode ser evoluir para uma focinheira, né? Se os animais eles forem mais ariscos, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a contenção em cães, tá bom? Antes de efetuar qualquer exame, o veterinário deve se informar com o proprietário, com a pessoa que está com o animal, né? Sobre o temperamento do animal, se ele é dócil, né? Muitas vezes os donos dizem que é dócil. Claro, todo animal é dócil com o dono, né? Nem sempre vai ser com estranhos, né? Então, por isso pode ser algo que seja falso, né? Se o cão for de guarda ou for raças mais agressivas, né? Para que se possa escolher o melhor método de condição, deve ser também, você deve conhecer o animal, tá bom? Na maioria das vezes, a contenção mecânica pode ser auxiliada pelo proprietário, né? Deve ser auxiliada pelo próprio proprietário. Né? Cabe ao examinador a orientação correta de como fazer. Não é incomum a chegada de pacientes na clínica, né, que sejam agressivos, né? Os próprios proprietários, às vezes, temem, né, de se aproximar dos seus animais, né, dificultando também a realização do exame físico adequado. Tais situações, a utilização da focinheira ou do cambão, ou até mesmo a contenção física, ela pode ser utilizada, né, se tornando até às vezes imprescindível, tá bom? Então aqui a gente tem uma foto do cambão, ó, e da focinheira, tá certo? Infelizmente, a contenção, assim, infelizmente, né, a contenção ela é bem aceita pelos cães. Os cães eles têm grande sujeição aos humanos que eles se submetem à contenção física, né? Lembrando que deve-se fazer uma abordagem inicial, falar com um tom amistoso com o cão, passar a mão sobre o seu dorso, né? Dar a mão das costas para ele cheirar, né? O que ajudará também ao cão a ter confiança em você, né? Os animais de pequeno e médio porte são mais facilmente contidos, né? A gente mantém eles sobre uma mesa, supervisão da mesa, né, que não seja escorregadia para não machucar. Após a colocação na focinheira mordaça, né,
a gente também inibe o animal de fugir, né? Os cães de raça mais grande a gente imobiliza no chão, né? A imobilização manual do animal, em posição quadrupedal ou em decúbito lateral, facilitam a sequência do exame físico e a realização de vários outros procedimentos, tá bom? E aí, como é feita essa contenção? Né? Para realizar a contenção, a gente vai colocar o braço sobre o pescoço do animal, né, preenchendo moderadamente para não machucar o animal, né, com o antebraço. Passar o outro braço no abdômen do animal, segurando o membro anterior, que encontra-se do mesmo lado, para quem executa a contenção. Né? Então, essa daqui já é uma contenção feita com o cão. Né? Para realizar o derrubamento, no caso dos animais maiores, né? Posiciona os dois braços sobre o dorso do animal, leva em direção às regiões ventrais, dos membros anterior e posterior, traço e carpo, né? Localizados próximo ao corpo de quem executa o derrubamento. Né? Puxa o animal de encontro ao corpo do executor e retire ao mesmo tempo o apoio dos membros, né? Que estava preso sobre as duas mãos. Durante a queda, o animal deve ser amparado pelo corpo da pessoa que está executando, tá certo? A contenção, para evitar risco de acidentes indesejados, né? O animal não ter nenhuma fratura, tá certo? Com o animal posicionado de decúbito lateral, né? A gente prende os membros anteriores e posteriores com as mãos, colocando os dedos indicadores entre os respectivos membros, né? A gente prende a cabeça também com o antebraço, mais próximo a ela, mantendo os membros posteriores estendidos. Nesse sentido aqui, ó, a gente pega esses pezinhos, derruba, encosta o animal no corpo, para que ele não caia, né? Para que ele vá escorregando pelo corpo, para que não caia de uma vez, não se frature. Depois, ó, a gente botou a mãozinha aqui segurando a cabecinha, tá vendo? O antebraço e segurando as perninhas para que ele não se levante, tá vendo? E aí facilita o exame físico do animal, tá bom? Para colocar a mordaça, né? A gente vai utilizar um cordão de algodão, uma tira de gás resistente de aproximadamente 125 centímetros de comprimento, né? A gente vai promover uma laçada de duplo nó, com dobro de diâmetro no focinho do animal, antes de sua aproximação, certo? Depois a gente vai colocar a laçada ao redor do focinho, posicionando o duplo acima desse, tá certo? Apertando o nó, certo? E cruzando nas extremidades do queixo do cão. A gente vai colocar as pontas da mordaça, né? Para que ela se permaneça também atrás da orelha, se agarrando, né? Com firmeza, para que o animal não consiga tirar, ó, certo? Com os membros anteriores. Mais ou menos assim. A gente coloca a mordaça, amarra o focinho, dá um nozinho duplo, amarra aqui embaixo de novo, puxa, tá vendo? Por trás, amarra aqui atrás da orelha para que o animal, a cabeça, para que o animal não consiga retirar a mordaça, tá bom? Já a contenção de gatos, ele é bem diferente, né? O gato é um animal mais arisco, né? E hoje em dia com a cat friendly, né? Nem toda contenção de gato que antes se fazia ou que muita gente faz é correta, né? Por isso que os gatos, eles qualquer manuseio, né, incorreto com o gato, né, isso eleva os índices de estresse do gato, vai alterar no hemograma, no exame físico e em outras coisas, tá bom? Na condição de gatos é uma das tarefas mais difíceis e ela requer muito cuidado, né? E habilidade motora por parte do examinador do auxiliar. Né? A condição de gatos é bem mais complicada do que a de cães. Por quê? Porque os gatos são mais ágeis, desvencilham por muito facilmente, principalmente na contenção quando ela é realizada por alguém que não está habilitado. Né? Por serem animais pequenos, sua mobilização é mais trabalhosa, pode ocasionar acidentes se alguém usar força excessiva, que não deve ser usada, né? Os animais, como os gatos, eles se defendem tanto com a unha como com os dentes, né? Eles possuem características territoriais, são mais sujeitos ao estresse causando a mudança do ambiente, né? Causado pela mudança do ambiente. Eles só de mudar de ambiente, eles já estressados, né? Por isso que hoje em dia o pessoal usa muito o Falloway, né? Que é um hormôniozinho para ajudar o gato a não se estressar tanto. A pabentina, né? E nos felinos ele serve como uma sedaçãozinha, né? Ele tira essa agitação do animal, né? Lembrando que deve ser prescrito pelo médico veterinário, tá bom?
E aí os gatos devem ser mantidos com os seus proprietários dentro de caixa de contenção de transporte e retirados somente no momento da avaliação, né? Já que um conhecimento prévio demorado local do exame, né, deixam irritados e agressivos, né? Em virtude também de odores deixados no ambiente por outros animais, principalmente por cães. Por isso que também quem atende gato, né, é indicado que tem consultório somente para gato, né? Assim, o selo cat, quem quiser ter o selo cat friendly, né, é o que determina, né? Que os gatos não estejam no mesmo lugar que os cães, certo? A interação entre veterinário e paciente não é tão fácil, né? Como observado com os cães, quando comparado com os cães. Mas a gente vê que muitos veterinários conseguem, né? Essa aproximação com o animal, conseguem colher, escutar o animal fazer tudo sem que o animal se irrite e que ele realmente ele favoreça, né? Muitas vezes o animal não precisa nem ser contido, né? Mas para isso precisa de muito, todo um manejo com o gato, tá bom? Então, o que é que acontece, né? O gato, né, principalmente, ele é bem mais arisco, né? Ele coça a cabeça antes mesmo de realizar a contenção. O primeiro passo da contenção dos gatos é lembrar que a gente também, quando um gato entra na sala, a gente tem que fechar portas e janelas, né, para que o animal não saia da sala, não ocorra acidentes, né? O exame deve ser inicialmente, né, tentado no mínimo de imobilização, ou seja, se o animal permite, né, fazer, excelente, para você não estressar, quanto menos você estressar o animal, melhor, né? E aí o que é importante somente no início, né? É justamente a colocação de botinhas de esparadrapo, né, no animal na mesa para que não haja arranhaduras, tá bom? As unhas diziam que devia ser aparado no caso de necessidade de um procedimento maior, mas hoje em dia não se faz mais isso, tá certo? Apesar que algumas literaturas médicas de semiologia dizem que pode se aparar as unhas, hoje em dia não se utiliza mais isso. Se o animal tiver contido dentro de caixa de papelão, madeira ou mesmo de sacolas de pano, né? A retirada do animal deve ser feita pelo proprietário, porque tem proprietários que levam os animais dessa forma para a clínica, não leva dentro da caixinha de transporte, tá certo? Os gatos devem ser examinados, de preferência em cima de uma mesa, né? E lembrar que os gatos, eles mudam de comportamento muito rapidamente, né? Muitas vezes eles começam a cooperar inicialmente e depois eles começam a ficar inquietos e hostis, né? Neste caso, a contenção manual do gato é recomendada, né? Mantendo-se justamente a cabeça do animal, né? Mas hoje em dia não se usa mais as mãos também, né? Hoje em dia a gente usa o que a gente chama de colmeia. Daqui a pouco a gente vai ver com um paninho, uma toalhinha, né? E aí antigamente se utilizava mesmo as mãos, os membros posteriores esticados, contíguos. Hoje em dia não se usa mais isso. Após colocação do animal em decúbito lateral, pode-se passar a toalha, né? A mão dobra do pescoço do animal, do gato, mantendo os dois dedos entre a toalha e a pele do animal, né? Para adequar a pressão exercida e evitar asfixia, né? Ou seja, quando você colocar a toalhinha sobre o animal, né? Você deita ele em decúbito lateral, deixa ele calminho. Você também não pode pressionar bastante o paninho ou a toalha que você tá ali colocando sobre o pescoço do animal, né? Porque pode provocar asfixia, tá certo? E aí os gatos muito agressivos ou assustados, né? Podem ser segurados pela pele, né? Em porção da região cervical, né? Os literaturas trazem isso, também não se faz isso, também não segura mais o gato pela pele, né? Certo? Por que o pessoal fazia isso? Porque o gato virava a cabeça tentando morder, mas hoje em dia não se faz mais isso. Quando você utiliza a colmeia, isso já é evitado, né? Em procedimentos que o gato, como se você está fazendo, colocando o animal no soro, né, na fluidoterapia, ele, para evitar que ele solte, né, o braço, se ele for mais complicado, que ele tire o soro, né, você pode colocar um colar elisabetano, tá bom? Então,
Uma outra opção seria também a junção dos pavilhões auriculares, né, com os dedos, do polegar, uma das mãos, né? Essa manobra deixa os gatos mais imóveis, né? Porém, gente, como eu já disse, várias literaturas traz contenções para gato que não estão mais dentro do que a gente chama do cat friendly, né? Hoje em dia, principalmente os donos de gatos, tutores, né, que são os gateiros, né, eles reclamam bastante, né, da contenção dos gatos, né, mais do que com cachorros, tá certo? E aí, o que é que a gente não deve fazer na contenção de gatos, tá bom? Ó, a gente não deve forçar os braços dessa forma, né? A gente deve fazer devagarzinho. A mordaça também não é mais utilizada, segurando assim também não é tão utilizada. Tem gente que utiliza as botinhas assim, ó. Não se utiliza mais isso, certo? Não se utiliza bolsinha para prender o gato. Não se puxa o gato, tá certo? Da pele dessa forma, dessa maneira, que estressa o animal, tá bom? Qual a forma certa de fazer? O que a gente deve fazer na contenção, né? De acordo com o Cat Friendly, né? Com a American Association of Feline Practitioners, né? Ou seja, a Associação Americana de Práticas de Felinos, né? Fazer, como ser um veterinário que trabalha com cat friendly, né? Então a forma certa é o seguinte, é você colocar um paninho para segurar o animal, tá certo? Ao segurar sem forçar, favorecendo o procedimento, colocar um colarzinho labetano, fazer a colmeiazinha, você pega o paninho, uma toalhinha, você vai colocar todo o corpo do animal, né, que ele vai se sentir seguro, e aí ele vai permitir o procedimento, ele não vai se estressar, tá bom? Então, essas são as mudanças que ocorreram, tá certo? As novas formas, né? Que tem algumas literaturas que precisam ser alteradas, mas lembrando, né? A gente tem que deixar o animal o menos estressado possível, principalmente o gato, né? E tentar fazer o procedimento com o mínimo de contenção possível, né? Por isso que existe o feromônio como o Falloway, que eu já falei, e a gabapentina, né? Que já é esse calmante que você pode dar ao animal antes dele sair de casa. Quando ele chegar no consultório, ele já tá bem mais calmo, né? Você já prescreve tudo, tá bom? É isso aí.